O cerco a Pokrovsk parecia estar nos primeiros passos para o fim, mas os ucranianos resistiram com disparos de rifles, derrubando os atacantes russos que insistiam em aparecer onda após onda. Eram pequenos grupos de 2 a 3 soldados de Moscou que esperavam o caos dos drones kamikaze e bombas atordoar os inimigos para entrarem em trincheiras ucranianas, causando caos com granadas e rifles. Muitos desses pequenos esquadrões de Moscou eram encontrados pelos drones, vivendo o terror da caçada. A essa altura, essas pragas aéreas estavam por toda Pokrovsk, aterrorizando ambos os lados. No meio disso, durante um cerco a tropas russas, os ucranianos tiveram que enfrentar uma decisão inusitada e desastrosa de seus inimigos. Os russos finalmente entraram em Pokrovsk depois de mais de um ano de combate em direção à cidade. Aconteceu em semanas marcadas por sucessos, crimes e um grupo de fracassos consecutivos que nem mesmo soldados de Moscou souberam explicar. Mas o fato era que outubro marcou o momento em que os ucranianos deveriam decidir por combates urbanos desgastantes e mortais ou abandonar uma cidade que, naquele ponto, estava envolvida em um movimento de pinça e com a inegável presença de forças da Rússia se disseminando cada vez mais entre suas ruínas. Pokrovsk era o ponto focal da campanha russa para garantir o Oblast de Donetsk naquele ano, em 2025, representando o coração industrial da região e um nó logístico indispensável para o suprimento ucraniano. Além da função militar, Pokrovsk era o principal centro de mineração de carvão e um polo industrial fundamental na região de Donetsk, conferindo um valor econômico e moral significativo ao seu controle. A iminente perda de Pokrovsk estava longe de marcar o fim da guerra, mas era um ponto importantíssimo nos combates de Donetsk, ainda muito mais do que Bakhmut foi. A pressão russa em setembro e outubro culminou com alegações de infiltrações profundas dentro do perímetro urbano em meados de outubro. O modus operandi russo revelou uma transição fundamental: o abandono de ataques de assalto em massa em favor da infiltração tática em pequenas unidades. Essa tática foi viabilizada pela saturação aérea e eletrônica, além de se aproveitar de condições climáticas para que esses pequenos grupos não fossem avistados. Esse fator persistiu ao sul de Pokrovsk, onde ocorreram as principais infiltrações naquele momento. As explosões na cidade abalaram as defesas ucranianas, que aguardavam as principais decisões de seus líderes sobre o que deveriam fazer. Enquanto Kiev não se decidia se abandonava ou resistia, os russos faziam sua caminhada insistente, enquanto lançavam o fogo dos céus para limpar o caminho por onde passavam. O avanço russo ajudou a abrir a área para que os operadores de drones pudessem cobrir quase toda Pokrovsk com seus ataques. Eles perseguiram os ucranianos nos esconderijos dentro das casas, voando entre os recintos das residências até encontrar os soldados e os explodir. Nem todo soldado russo seguia a pé nesse percurso. Às vezes usavam veículos pouco convencionais para a guerra. Eram mais rápidos, mas usavam rotas mais previsíveis, que permitiam serem emboscados pelos drones. Um grupo desses soldados tentou se defender da ameaça atirando contra o drone voando em sua direção. Perceberam rapidamente o fracasso de seus disparos. Eles ainda tiveram sorte de correr e apenas assistirem ao impacto sem serem feridos pelos estilhaços. Os ucranianos colocaram seus kamikazes para eliminar esses homens a pé, depois que suas motos e carros foram destruídos. Os voos circulando as presas eram hábeis, deixando os disparos desesperados do russo vagarem pelo ar até o momento do mergulho final. Muitos desses russos foram fatalmente atingidos perto das estradas onde seus equipamentos foram destruídos. Seus cadáveres foram se acumulando entre as árvores. Às vezes atiraram enquanto se encolheram no chão,
ter o impacto transformar seus corpos em carne fumegante e enegrecida sobre um solo já acostumado com as explosões. Mas isso não importou para os comandantes russos, que miraram as defesas ucranianas em volta de Pokrovsk, quebrando-as com os ataques dos drones. Os espiões do céu avistaram os soldados ucranianos entrando em trincheiras bem construídas, mas com espaço suficiente para um dos demônios espreitar e surpreender os soldados em um momento de descanso. Granadas desceram sobre ucranianos vigiando as trincheiras. Essas eliminações davam uma oportunidade para as duplas ou trios de combatentes de Moscou que haviam sobrevivido à longa caminhada pelos campos. Eles entraram nas trincheiras, aproveitando que os ucranianos estavam escondidos. As granadas continuaram a série de detonações contra os inimigos, antes de o soldado se aventurar com o dedo no gatilho e o rifle esquentando com os disparos rumo à escuridão do abrigo. Um homem já dentro da trincheira era um risco imenso, principalmente se os soldados defensores não estavam a par. Os drones continuaram procurando os inimigos, tentando os desentocar como cães de caça faziam com raposas. A explosão colocou muitos dos soldados em fuga, temendo mais drones e artilharia russa. O descuido foi correr em campo aberto, enquanto a dupla de soldados de Moscou estava dentro da trincheira. Os disparos de AK-74M ecoaram pelo campo, alguns deles abrindo caminho pela carne de um ucraniano, derrubando o homem para sempre. Outros defensores conseguiram se abaixar e evitar o chumbo mortal na pele. Depois correram para se abrigarem entre as árvores na esperança de escapar de mais drones. A artilharia russa começou a mirar no alvo, golpeando o chão perto e soltando estilhaços que voaram, quebrando galhos. No meio do mato, os ucranianos viveram o terror até terem chance de evacuar. Esses soldados nas trincheiras tomadas não tinham muito tempo para comemorar. Os drones ucranianos chegaram logo para averiguar o que estava acontecendo, alguns carregando as granadas para executarem os inimigos. Um explosivo desceu sobre o russo, tocando sua cabeça, antes de detonar com a força que desfez o crânio e arremessou o capacete a dezenas de metros. O cadáver caiu, com a massa encefálica queimada e destruída se espalhando pelo chão. Mas os esforços em volta de Pokrovsk não evitaram que esses homens entrassem na cidade e começassem a se esconder entre os prédios. Era hora de outra caçada e uma série de crimes. Os russos viram os ucranianos preparando um abrigo sob as ruínas de uma das casas destruídas em bombardeios prévios. Poderia ter sido um bom esconderijo se os drones não tivessem avistado a estratégia. A artilharia bombardeou o local, tapando a passagem e impedindo a saída de quem ainda estivesse vivo. Tendo destruído cada vez mais defensores, os russos insistiram em suas duplas ou trios entrando nas bordas da cidade. Cada vez mais deles apareceram, sendo perseguidos pelos drones onde quer que fossem avistados. Eles atiraram tentando se salvar ou se encolheram desesperadamente na chuva de morte que vinha dos céus. A explosão encerrou as missões de muitos deles. Mas os russos também tinham drones que voaram dentro da cidade, procurando os ucranianos em deslocamento pelas ruas de Pokrovsk. O primeiro drone explodiu na frente da caminhonete, tão perto a ponto de os soldados atrás sentirem o calor do golpe. Eles olharam para o céu praguejando, esperando que mais do enxame estivesse por perto. Outro veio atrás deles. Foi avistado se aproximando em voo rasante, mas agora os tiros de AK arrebentaram a ameaça. Os estilhaços ainda voaram sobre o corpo do ucraniano, arrancando mais xingamentos. Esses ataques russos aconteceram várias vezes dentro de Pokrovsk, minando o posicionamento rápido dos defensores. Às vezes, um russo solitário conseguia entrar na cidade ainda com um quadriciclo inteiro. Os drones o perceberam por fim, precipitando-se como lâminas vindas do céu e rompendo o veículo em um clarão violento. O russo sobreviveu por milagre e procurou abrigo,
perigo, mas a essa altura a vigilância já era alta sobre ele. O próximo drone não o poupou da dor de ter a carne desintegrada pela detonação. Mesmo com esse esforço, mais deles apareceram. Um grupo finalmente conseguiu chegar até a estação de trem. Dispararam nas primeiras pessoas que viram. Eram todos civis, moradores de Pokrovsk, alvejados pelos rifles russos. Muitos faleceram nas ruas depois de meses tentando sobreviver no meio daquela guerra. Ainda havia várias pessoas vivendo na cidade por não terem conseguido evacuar a tempo ou por escolha própria. Seus cadáveres ficaram espalhados em meio a manchas de sangue. Uma mulher ficou caída no chão, ferida até um dos sobreviventes do crime a carregar para longe. Ela não poderia ser evacuada tão facilmente, pois os soldados avisaram do risco de sair da cidade devido ao grande número de drones atacando todos os veículos. Os ucranianos encontraram os assassinos escondidos ainda perto da estação. A justiça caiu sobre eles na forma dos drones, explodindo primeiro o teto para abrir caminho para a perseguição em solo. Eles foram caçados rapidamente. Tudo que caiu sobre esses ursos não traria de volta a vida dos civis, mas pelo menos parecia que daria algum tempo para os ucranianos ainda retirarem mais pessoas da cidade ou decidirem o que fazer com Pokrovsk. Mais russos continuariam a vir. Muitos deles passariam por dezenas de cadáveres no meio das estradas ou das trilhas que levavam a Pokrovsk. Mas isso não importava. A estratégia russa era enviar o máximo desses pequenos grupos, principalmente aproveitando quando a neblina daquela época dificultava a visualização dos drones e a escassez da infantaria dentro da cidade. Agora, tudo indicava que era uma questão de tempo a queda. Os ucranianos precisariam decidir entre combates urbanos intensos e potencialmente desastrosos como em Bakhmut ou Avdiivka, ou se retirarem de um eixo de defesa importante. Mesmo com a iminente tomada de Pokrovsk pelos russos, os ucranianos tinham algo a comemorar: o erro e o descaso dos comandantes inimigos pelas vidas de seus subalternos permitiu uma vitória mais ao norte. Os ucranianos sabiam que os russos haviam se infiltrado nas vilas ao norte de Pokrovsk. Eles avançaram quase 20 quilômetros em poucos dias, mas foi um avanço desordenado, sem uma devida proteção da retaguarda. Eram pequenos grupos de soldados agora escondidos entre as casas. Os tiros dos ucranianos começaram a desentocar esses homens. Os rifles estavam fechando o cerco sobre o combatente sem apoio. Apenas as mensagens de seus rádios ecoaram, avisando para seus comandantes enviarem mais dos seus. Alguns acabaram se rendendo, enquanto outros receberam granadas de presente dentro das casas onde se esconderam. Os drones marcaram a localização desses russos nas cidades para que qualquer tipo de bomba disponível fosse jogada sobre eles. Apesar disso, os kamikazes russos estavam em emboscadas, esperando os esquadrões ucranianos para tentar acabar com esses soldados antes que pudessem alcançar os russos. Os ucranianos foram perseguidos pelos vilarejos, no que começava a ser uma tentativa desesperada de alguns grupos de Moscou de evitar que os soldados do Kremlin fossem completamente cercados. Mas não adiantou. Alguns desses soldados do primeiro avanço foram cercados, como ocorreu em Vezele, onde foram mortos rapidamente. Em 3 dias, uma das vilas já estava reconquistada. Mas o restante não foi nada fácil. Os combates duraram mais de um mês. Os esquadrões ucranianos estavam com os rifles preparados para os assaltos, recepcionando as incursões russas com munição pesada. 2 tiros passaram entre os galhos secos, abrindo a pele do russo para a entrada da morte. O ucraniano avançou para averiguar o cadáver no chão. Ainda havia mais inimigos transitando pela área. Os ucranianos se prepararam no meio da mata. Os rifles aguardaram pacientemente. A munição na câmara estava preparada para voar. Os soldados se encheram para procurar pelo inimigo, passando por cadáveres frescos. Quando finalmente avistaram o oponente, soltaram tiros. Era hora de agir rapidamente, testando a capacidade dos rifles para disparar munição quente em todas as direções. Mais russos foram abatidos, enquanto outros simplesmente recuaram da área.
Mas, como muitos deles ainda estavam tentando se deslocar para frente, sem entender como os ucranianos haviam reorganizado suas defesas, não perceberam que havia soldados como os homens do batalhão Scala, com os rifles apontando para produzirem mais cadáveres novos para a contagem de tragédias naquela guerra. Os tiros já derrubaram 3 dos homens, sangraram no chão, enquanto um dos feridos tentou se salvar. Os drones apareceram para terminar o serviço, como sempre. Aquela guerra não tinha disposição para poupar ninguém. A morte estava onde havia uma lente no céu. Foi esse olhar entre as nuvens que avistou a dezenas de quilômetros as máquinas russas se movimentando, em uma estratégia que não era feita há meses naquela região. De repente, a primeira coluna de blindados começou a se mover para tentar quebrar o cerco dos ucranianos na região de Kucherivyar e Volodymyrivka. Entre 5h30 e 8 da manhã, Moscou lançou um ataque com 22 unidades de veículos blindados. A maior coluna, com 11 unidades, deixou a área no assentamento de Malinivka por volta das 7h50 da manhã. Os drones do primeiro corpo da Guarda Nacional Ucraniana Azov deram boas-vindas com explosões contínuas no campo de batalha. As pequenas colunas de fumaça foram vistas à distância, golpeando repetidas vezes as máquinas reforçadas dos russos, mas conseguindo parar várias delas. Tanques e veículos de transporte de infantaria começaram a soltar fumaça, perdendo sua resistência frente a tantas explosões consecutivas. O Azov começou a filmar as carcaças de alguns deles, sabendo que outros estavam vindo mais atrás. Um trio foi detectado, o que já lançou a mensagem para um novo enxame de drones decolar. As detonações fizeram seu espetáculo de destruição, deixando mais carcaças de metal em chamas como prova de eficiência. Alguns soldados conseguiram escapar dos sarcófagos de aço. Os drones os acharam caminhando entre as matas. A caçada foi fácil, tornando seus cadáveres expostos mais uma prova da irresponsabilidade de alguns comandantes russos. Os blindados foram finalizados depois, garantindo o prejuízo de pelo menos 9. Os russos não aprenderam com o erro. Para a surpresa dos ucranianos e principalmente dos soldados russos, os comandantes colocaram outro assalto igual naquela direção. Em poucos dias, a 82ª Brigada de Assalto Aéreo assistiu à aproximação das colunas de Moscou. Seus tanques tartaruga, repletos de aço improvisado sobre as camadas do que deveria ser uma elevada proteção concebida pela engenharia militar, começaram a receber os golpes dos drones ucranianos. Eles se tornaram fogueiras de metal ao longo da estrada. Às vezes a coluna de fumaça avisava do fracasso. Mesmo assim, outros russos foram prosseguindo, alguns de moto, tentando ser rápidos, mas só apressando seu destino para o Vale dos Mortos. Soldados assustados foram perseguidos pelos kamikazes. Bombas foram jogadas dos céus para finalizar os blindados parados nas estradas. Enquanto a Brigada 82 estava acabando seu trabalho, o primeiro corpo da Guarda Nacional Ucraniana Azov precisou sair de seu descanso para colocar os drones contra mais motos seguindo contra Volodymyrivka. As explosões derrubaram os pilotos russos. Ossos se partiram durante as quedas e detonações. Eles não paravam de chegar, acumulando cada vez mais corpos e restos de motos nas estradas. A fumaça escondia o terror entre os soldados russos. Os blindados demoraram mais para chegar, no que já era o terceiro daquele tipo de ataque em poucos dias. As máquinas já haviam sido avistadas bem antes de se aproximarem. Foram vítimas de impactos que começaram a retirar o fôlego do ataque. Acabaram forçados a liberar os soldados em posições não planejadas, enquanto eram explodidos pelos drones. Alguns homens, incapazes de sair a tempo, receberam a violência sobre si. Gemeram no chão, ouvindo mais o trovão que carregou a vida de seus colegas. Mais uma coluna tentou se aproximar durante o assalto. Os ucranianos foram ingratos com essa visita, soltando fogo contra mais blindados que foram desembarcando seus homens entre as casas antes de serem explodidos. Ao fim daqueles dias, Kucherivyar havia sido libertada, retirando do controle russo pelo menos metade do grande avanço
avanço que haviam feito em agosto. Ao fim daqueles dias de outubro de 2025, Kucherivyar havia sido libertada, retirando do controle russo pelo menos metade do grande avanço que haviam feito em agosto. Os esquadrões de motociclistas russos persistiram no ataque, obedecendo às ordens para tentar manter aquele avanço excepcional. Os brilhos seguidos pelo ar denso e cinzento deram o sinal para que ele existisse. Seus cadáveres desincentivaram os russos a continuarem com tantos ataques sucessivos na região. Eram muitos jogados na estrada, corpos que empesteariam o ar com o cheiro horrível da tragédia que é a guerra. Os próprios soldados filmaram o resultado do que viveram durante aqueles ataques. Cadáveres de seus irmãos em armas jogados no chão por causa de decisões impensadas de seus comandantes. Alguns deles usaram palavras pesadas para criticarem os comandantes que ousaram aquela loucura tão cheia de descaso com seus soldados. Havia pouca lucidez, muita estupidez ou pouco valor à vida ao enviar aquelas ondas absurdas de ataques para serem seguidamente repelidas. Mas, enquanto existe carne e metal disponível, homens que não sentem o fogo da guerra em suas peles não se incomodam em enviar mais material para ser moído pela máquina de pesadelos que funcionava há 3 anos naquele conflito.